Vamos dar início a mais um vídeo de correção para finalizar essa prova de matemática, responder a questão 39 e a questão 40. Para essa questão, você precisa ter um conhecimento prévio de domínio de área, tá? De figuras geométricas. Elas são um pouco trabalhosas, mas elas são bem simples de ser resolvidas. Essa questão 39 foi como questão de desafio para você, agora a gente vai acompanhar a resolução. Na figura abaixo, cada quadradinho ele tem um lado medido 1 centímetro, certo? A área de toda a parte sobreada nessa figura mede. Então, ele está te pedindo aqui quanto que corresponde à área de toda essa figura aqui que parece um castelo, né? Parece um castelo. E por que que a gente está trabalhando sempre com centímetro quadrado? Porque a área do quadradinho aqui, ó, ela é igual a L ao quadrado. Então, um quadradinho desse tem 1 centímetro. Eu posso perder um tempo enorme contando bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E posso aplicar as minhas habilidades de conhecimento prévio de área, tá? Que é isso que a gente vai fazer, porque é mais interessante e otimiza meu tempo. Então, aqui eu tenho a figura do castelo. Aqui eu tenho um super retângulo. Eu vou destacar aqui esse super retângulo para você de azul, tá? Então, esse super retângulo, ele tá bem aqui, ó. Certo? Qual é a fórmula da base do retângulo? Base vezes altura. Então, eu preciso saber quanto é que eu tenho de base. Então, quantos quadradinhos aqui eu tenho nessa base e quantos quadradinhos eu tenho aqui na minha altura. Ah, professora, eu posso separar em vários quadrados? Posso, só que aí eu vou perder também um tempão, porque eu vou ter que fazer várias áreas. 1, 2, 3. Então, pra mim, é mais interessante eu contar aqui, porque ele também não é tão extenso. Então, eu vou pegar bem aqui e vou contar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, eu tenho 18 de base e eu tenho quanto de altura? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fórmula aqui do meu retângulo, né? Da área do meu retângulo, ele é base vezes altura. Então, como é que eu vou calcular? Eu achei o valor 18 de base e achei o valor 5 de altura. 18 vezes 5, ele é igual a 90, certo? Então, nessa área desse retângulo aqui, enorme que eu tenho, pintado de azul, ele é igual a 90, certo? Eu também tenho outros retângulos aqui nessa figura. Eu tenho esse retângulo, eu tenho dois retângulos iguais que medem a mesma, que tem o mesmo resultado de área, esse e esse, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, eu tenho 4 de base, 3 de altura. Aqui também 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, entende-se que aqui eu vou ter dois valores iguais, certo? Ah, professor, isso não é um quadrado? Não é um quadrado. Para eu ser um quadrado, ele precisa de ter todas as medidas iguais. Então, eu tenho um outro retângulo, certo? Então, o cálculo que eu vou fazer desse daqui é o mesmo que eu fiz do de cima. Só que com uma diferença, eu vou multiplicar o resultado por 2, porque eu tenho 2 vezes ele. Então, eu tenho 4 de base e 3 de altura. Quanto é que é 4 vezes 3? É igual a 12. Mas lembra que esse 12 aqui, eu vou multiplicar ele por 2, certo? Porque eu vou ter que... eu tenho ele repetido 2 vezes. Então, vamos multiplicando por 2. Eu tenho 12 vezes 2, ele é igual a 24, certo? Então, aqui eu tenho mais esse valor, 24. Sabendo disso, eu vou calcular o meu outro retângulo. Eu tenho um outro retângulo aqui que eu vou destacar para você de vermelho. Na foto, ele tá aqui em pezinho, ó, mas ele é um outro retângulo, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa, base vezes altura. Deixa eu só ajustar ele aqui para você. Então, eu vou pegar aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4 de base, 1, 2, 3, 4, 5 de altura. Então, eu vou ter 4 de base e 5 de altura. Eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar, porque eu vou aplicar a fórmula, né, do retângulo, que é base vezes altura, aqui. Então, 1, 2, 3, 4 de base, 1, 2, 3, 4, 5 de altura. Então, quanto é? 4 vezes 5, ele é igual a 20. Só uma vez, porque eu só tenho um retângulo grandão desse daí, tá? Então, eu já tenho valores 90, 24 e 20, certo?
Esse daqui, que parece ser um triângulo, mas na verdade ele não é, porque essa parte aqui, ela pode ser vista como um quadrado. Deixa eu copiar aqui para você. Ó, tá vendo essa parte aqui? É como se fosse dois lados de um quadrado. Selecionar aqui de novo. Aqui, tá? Se eu juntar esse lado aqui com esse outro lado, se eu juntar esses dois lados, eu tenho um outro quadrado, né? Até mesmo porque a minha fórmula do triângulo, ela é base vezes altura dividido por 2. E aqui eu tenho uma altura e uma base de número decimal, porque eu não tenho um quadrado completo, certo? Então eu vou ter mais trabalho de trabalhar, vou ter mais trabalho de calcular com número decimal. Nesse caso, eu vou transformar esse triângulo num quadrado. É como se eu cortasse ele bem aqui, né, ó, e virasse ele. Aí, a partir do momento que eu giro ele, né, eu posso transformar ele num quadrado, certo? Aqui, ó, como se eu tivesse ele desse outro lado aqui. Desse outro lado aqui, pra você entender que eu tenho um quadrado aqui, tá? Deixa eu girar ele aqui pra ele encaixar. Certo, então aqui eu tenho um quadrado inteiro, ok? Eu vou voltar ele aqui pra minha figura, pra gente entender que cada partezinha dessa é um quadrado. Se eu juntar, vai ser um quadradinho, certo? Então, eu vou colocar aqui de verde o meu quadrado que eu tenho aqui. Eu tenho esse mesmo quadrado aqui. Eu tenho esse mesmo quadrado aqui com as mesmas medidas. Quais são as medidas desse quadrado? São 2 de base e 2 de altura. Como é que se calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado, certo? Então, eu vou ter aqui 2 ao quadrado, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 2 vezes 2, e eu tenho igual a 4. Essa é a medida de um quadradinho daquele lá verde. Só que eu tenho quantos? Eu tenho, na verdade, 3. Então, esse meu valor, ele vai ser multiplicado por 3. Então, aqui eu tenho igual a 12, certo? Aí, o que que sobrou? Sobrou esses quadradinhos aqui pequenininhos, que eu vou colocar aqui de branco para destacar mais. Deixa eu destacar mais. Isso, vai ficar aqui de amarelo, tá? Destaca mais. Eu tenho esse quadradinho aqui, tenho esse quadradinho aqui, tenho esse quadradinho aqui, tenho esse quadradinho aqui, tenho esse quadradinho, esse. E esse daqui. Ah, professora, mas esses daqui pequenininhos, eles não formam um quadradinho junto, como tá aqui em cima? Sim. Então, aqui subtende-se que eu tenho um quadrado, e aqui eu tenho mais outro quadrado, e aqui eu tenho mais outro quadrado. Sendo assim, quantos quadradinhos pequenininhos a gente vai ter? Aí, aqui a gente vai fazer essa conta, porque eles são poucos, tá? Então, eu vou contar bem aqui, que eu tenho 1, 2, 3, né? Porque esses dois pedacinhos formam 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui eu tenho 11. Vou contar novamente, ó. Um quadradinho, 2 quadradinhos. 3, que é a metade, metade. 4, 5, 6, 7, que é a metade, metade. 8, 9, 10, 11, que é a metade, metade. Então, aqui eu tenho 11 quadradinhos pequenos. Feito isso, eu vou só somar. Vou somar o quê? Vou somar todos esses valores aqui. 90, 24, 20, 12 e 11, certo? Então, vamos lá somar. 90 mais 24 mais 20 mais 12 mais 11. Olha o resultado que deu. Então, eu cheguei aqui ao total de... Eu tenho aqui 157. Aí, aqui, a gente vai transformar esse número. Por que ele não está em centímetros quadrados, né? Porque aqui eu já tenho um valor maior que 1000. Porque toda vez que ele tem centímetros quadrados, ele está me dizendo que depois disso daqui, ele tem 2 zeros.
Então, no caso, ele tem 15.700. Ele é um valor maior do que o centímetro quadrado. Então, eu vou ter que transformar ele para Dan. Como é que eu transformo centímetro para Dan? Lembra da tabela das mudanças de casa de uma para outra? Então, o DM, ele tá uma casa antes do CM, tá? Em uma linha reta, o DM, ele tá aqui. Eu tenho aqui o MM, CM, DM e até aqui eu tenho o metro, né? E aqui os múltiplos, submúltiplos, múltiplos. O C tá aqui, tá? O C tá aqui, perdão. O C tá aqui, o M aqui e o DM aqui. Então, o que é que eu preciso fazer de cá para cá? Subtende-se que eu tenho uma vírgula aqui, certo? Eu vou trazer essa vírgula para cá. Então, a minha resposta vai ser 15,7 dm ao quadrado, tá? Será que eu tenho essa alternativa? Tenho sim. Questão 39, letra E, tá? Vou colocar aqui o gabarito para você dessa questão 39. 39, letra E. Agora, vamos para a questão 40, que é para finalizar a nossa prova. Vamos ler a questão 40 com atenção. O senhor Yakamura, ele quer instalar condicionadores na sua venda de sushi para melhorar o conforto dos seus clientes. Ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de condicionadores de ar. O modelo A, que consome 600 gramas por hora, propano e cobre 35 metros de área. Esse daqui é o meu primeiro modelo. E ele também tem o modelo B, que consome 750 gramas por hora e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a sua cobertura. E a Yakamura vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do sushi, que deve ser climatizada, encontra-se na planta seguinte. Os ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio, certo? Se você não ler aqui a pergunta, você vai perder um tempo enorme calculando a área de todas as figuras. Mas ele só quer saber da área 1 e da área 2. A área 1 e a área 2, elas são 2 retângulos. Então, a fórmula do retângulo é base vezes altura, certo? E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou calcular a minha área 1 e a minha área 2, tá? Aqui não tá muito nítido por causa da prova, mas aqui é área 1, área 2, área 3, área 4, certo? Então, ele só quer saber da área 1 e da área 2. Então, a minha área 1 eu já vou pintar aqui de vermelho. Todo o cálculo que eu fizer dela vai ser de vermelho. E a minha área 2 eu vou pintar de azul. Tudo que eu tiver dessa área 2 aqui vai ser de azul, correto? Então, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o cálculo da área dessas duas unidades aqui, né, que ele me deu. 1 e 2. Base vezes altura. Aqui, para eu descobrir, então aqui no meu A1, que eu vou chamar de laranja, eu tenho a minha base, que é 8, né, vezes 5, que é igual a 40 metros quadrados, certo? Então, a minha A1 é a 40 metros quadrados. Agora, eu vou fazer a minha A2. A minha A2, para eu saber aqui a minha base, eu tenho que diminuir 14 menos 8, né? E aqui, ele já tá me dando o valor da minha base, que aqui, como você pode observar, ele tem essa linha contínua entre a minha 1 e a minha 2. Então, aqui eu não mudo, tá? Essa minha base não muda. O que vai mudar aqui é a minha altura, correto? Porque eu tenho 14 aqui nessa soma e tenho que descontar esse 8 aqui, que corresponde a essa minha primeira figura aqui, certo? A minha 1. Então, eu peguei o 14, diminui de 8 e multipliquei pela base, que é igual a 5, que é igualzinho a essa daqui, certo? Essa base é igual a essa.
Então, 14 menos 8 é igual a 6 e 6 vezes 5 é igual a 30 metros quadrados, certo? Essas duas informações, elas são super importantes para que eu possa agora interpretar a questão e marcar de forma correta. Então, vamos lá. O que ele diz aqui é o seguinte: o modelo A, que consome 600 gramas de propano, ele cobre 35 metros quadrados de área. E o modelo B, que consome 750 gramas de propano, ele cobre 45 metros quadrados de área. Então, eu tenho aqui, em uma área eu tenho 30, na outra eu tenho 40. Então, nesse caso, o meu modelo B, que cobre 45 metros de área quadrada, ele não vai ser necessário, né? Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter duas unidades. Vou precisar ter duas unidades do meu ar-condicionado no meu sushi. Uma unidade no meu compartimento 2 e uma unidade também do tipo A no meu compartimento 1, que é justamente o que me diz a questão B aqui. Então, não vou precisar utilizar a unidade B, eu vou utilizar apenas a unidade A, certo? Tanto no meu compartimento 1 como no meu compartimento 2, porque elas são suficientes para cobrir a minha área, certo? Então, o meu gabarito aqui da questão 40, ela é letra B, certo? A gente finaliza aqui essa prova. Amanhã a gente já vai estar dando início à prova nova, certo? Bons estudos!